Organizar. Bora. Conselhos do Gavião. Ai. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a minha irmãzinha tá aqui só. Agora eu não posso mais ficar só. Ela é uma dança bem linda, hein? Comer bichinhos. Quer ver? Não, Alana, não vai essa ainda, não. Não. Filha da mamãe. Para onde nós vamos? Nós vamos pra escola. Bom dia! Começando aqui o primeiro vlog do canal. Nós vamos conversar e falar sobre sermos ousadas e não deixar os medos e as travas parar o que nós temos vontade de fazer. Parar aquilo que, sabe aqui, o vlog no canal, os vídeos aqui no canal são coisas que eu quero fazer tem muitos anos, há muitos anos mesmo. E nunca tomei iniciativa, nunca tive coragem de fato de fazer. Sempre inventava desculpa, achava que eu amo aqueles vídeos aesthetic. Então, assim, eu sempre achava, ai, minha casa não é aesthetic o suficiente como eu gostaria. E realmente não é como eu gostaria, mas ela é muito melhor do que poderia ser. Ela é como ela é. Então, eu vou gravar do jeito que tá mesmo. E a casa está uma bagunça. Tem que olhar pra câmera, né? Criar esse hábito. E a casa está realmente uma bagunça. Mas eu pensei, cara, eu vou gravar assim mesmo, porque é a vida como ela é, né? Eu não quero performar, eu não quero, tipo, atuar aqui. Não, eu quero documentar a minha vida como uma mãe, como uma vida comum de uma mãe, de uma mulher, esposa, dona de casa, que tem os afazeres da casa, que às vezes a casa tá uma bagunça, às vezes a casa tá limpa e organizada, às vezes eu tô calma, tudo flui bem, às vezes eu tô irritada. Então, assim, eu quero gravar a vida como ela é. E não só isso, mas eu quero poder inspirar de alguma forma. Sabe, eu gosto muito de assistir vlogs, gosto muito mesmo. Tem uma mulher específica, o nome dela é Fernanda Cordioli. Eu amo os vídeos dela, amo de paixão. E assim, quando eu quero assistir alguma coisinha, eu vou nos vídeos dela. E às vezes até a minha filha, mãe, coloca o vídeo daquela menina que a gente daquela mulher que a gente gosta. Porque até ela gosta, assim, é uns vídeos aesthetic e que tem uma pegada minimalista, clean, é leve, sabe? Eu gosto muito. E tem gente passando. Eu não vou ficar com vergonha de continuar falando. Uhul. Antes, quando eu gravava stories mesmo, lá no Instagram, na minha época de design de sobrancelha, micropigmentadora, e eu sempre vivia fazendo vídeos assim, falando, né, com clientes, falando no Instagram. E sempre que passava alguém assim, eu já parava, eu disfarçava, porque eu morria de vergonha. Tudo bem que era uma outra época, né? Não faz tanto tempo assim, mas era bem na pandemia, então isso ainda estava começando a ser feito, né? Então é isso. Hoje é uma sexta-feira, dia 13. Estamos pré-encontro Kids da igreja. Amanhã eu vou ficar o dia inteiro na igreja, domingo também. E a casa está uma bagunça. Toda revirada, um monte de coisa pra fazer, louça suja na pia, banheiro sujo, roupa pra lavar. Eu já coloquei o meu remessa de roupa pra lavar. Mas é isso. Ah, gente, outra coisa. Eu tô com muita dificuldade. Eu já tenho um vídeo todo gravado, todo pronto. Mas eu tô com muita dificuldade de passar vídeo do celular para o notebook para eu editar. E depois que eu passo pro notebook, eu também estou com muita dificuldade de conseguir editar, porque
Eu acho que meu notebook é muito fraquinho para edição de vídeo. Porque ele fica travando. Tipo assim, não é o notebook todo que trava. É só o programa de edição de vídeo. Eu uso o CapCut. E ele trava, ele tá muito lento. Vai dar certo, esse vídeo vai pro ar e eu vou tentar gravar, editar ele no próprio celular. Porque eu vi que dá certo, então vai dar certo. Outra coisa. Bom, é isso. Vamos. Vamos, eu tô com. Eu botei roupa aqui de academia. Comecei na semana passada. Fui apenas 2 dias. E voltarei hoje, na sexta-feira. Mas eu vou só fazer uma esteira. Só pra mim pegar no ambiente da academia. Porque, gente, quando eu volto com a preguiça, eu volto assim. Então tá, vamos lá. A gente tava marcando chuva a semana inteira. E de fato, choveu muito. Mas o céu tá tão lindo, tão limpinho. Aqui é 8h30, é 7h30 da manhã. E já tá um sol super quente. Mudança de planos. Vim aqui, peguei meu marido, levei ele na empresa. Chegando lá, o carro não tava lá, então ele precisou usar o carro, não deu pra eu ir pra academia. Meu celular também descarregou. Eu até tava filmando, mas não salvou, porque daí descarregou no meio da filmagem. Vim pra casa, então. Já estendi a roupa que eu tinha colocado na máquina, roupa preta. E vou colocar agora outra remessa já, aproveitar que tá sol. Vou já organizar a casa, porque está uma bagunça, totalmente bagunçada. E é isso. E aí, se der, à tarde, se eu conseguir ficar com o carro, aí eu vou na academia. Se não, tudo bem. E é isso. Vamos lá. Esses livros aqui, todos, eu vou levar eles para a livraria. Tem 17 livros aqui que não faz mais sentido para mim. Talvez faça sentido para outras pessoas, né? Então, vou passar para frente. Gente, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês deixam feijão de molho? Por quanto tempo, mais ou menos? Porque eu deixo, tipo, umas 24 horas e às vezes mais. Um dia e meio, 2. E eu troco a água. Eu já tô tirando toda a espuma. Mas eu vou trocar toda essa água. Um pouco de feijão. E vou colocar na peneira. E vou lavar esse feijão. Pronto, ó, coloquei já a aguinha nova, lavei bem o feijão. Perto do almoço, eu já cozinho ele. Quem tem nos stories uma vez que eu postei lavando louça pelo filtro da torneira. Gente, o marido ainda não arrumou. Eu peço todos os dias. Quem sabe depois desse vídeo, ele pega e arruma pra mim. Ali lavando a louça, e quando eu peguei o prato da banheira, que tava toda suja de doce de leite, eu fiquei pensando como que é difícil a gente se libertar, né, de alguns vícios. Parar de consumir açúcar, ou parar de fumar um cigarro, ou parar de ficar tanto tempo na frente da televisão, porque é também um vício. Por que tem coisas que parece que prendem tanto a gente, né? E o açúcar, pra mim, é uma delas. Eu já fui muito viciada em fumar narguilé. Eu e meu marido, a gente era conhecido por aqueles que não passava a mangueira. Todo mundo reclamava, brincava, zoava. Achava que era pouco tempo que eu tava, mas para as outras pessoas era muito, e realmente deve que era muito. Só que quem é viciado não percebe, né? Não enxerga isso. Às vezes as pessoas condenam tanto, né, quem tem outros tipos de vícios. Às vezes você é uma pessoa que olha e julga aquela pessoa que vive fumando, vive bebendo, vive fazendo várias outras coisas que você vê que ela parece que amarrada naquilo ali. É um vício realmente dela, dessa pessoa. Mas você tá ali no seu vício com o açúcar,
ou a glutonaria, né, como um todo, né, a compulsão de ficar comendo, 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 e você tá julgando lá a outra pessoa, o irmão, a irmã, ou a pessoa próxima a você. A gente tem que passar mais tempo, né, olhando para si. O que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para eu conseguir ser mais forte do que esse vício do açúcar? Principalmente para quem tem criança, eu acho, porque a gente costuma fazer um pouco mais de besteiras, digamos assim, né? Só que daí a gente não resiste, mesmo que a gente não queira, que a gente tenha determinado que a gente não vai, a gente acaba não resistindo. Pelo menos eu sou assim, mas eu percebo que a grande maioria, se não todas, em que eu faço isso, em que eu cedo, são momentos em que eu me sinto mais ansiosa, em que eu me sinto querendo procrastinar algo que eu preciso fazer, querendo fugir de algo, sabe? Ou momentos em que eu me sinto ansiosa mesmo, com muitas coisas, muita coisa na cabeça, muita coisa para fazer. E aí eu quero, tipo assim, me dar um conforto. Normalmente são coisas não saudáveis. Então, assim, o que que eu posso fazer para que isso não seja um hábito, não aconteça, cotidianamente, né? Outra coisa que eu já vinha pensando, até conversando com meu marido ontem, que a gente quer voltar firme, né, sem ficar faltando na academia. Comentou da ideia do cross, é algo que a gente quer muito fazer. Eu não vou poder fazer porque nessa segunda gestação, além da diástase, que eu já tive também na primeira, consegui fechar, mas nessa segunda, além da diástase, eu tive hérnia umbilical. E isso me causa algumas dores, desconfortos, e o CrossFit é algo que a gente tá ali em constante movimento e pegando peso e tal, é algo que eu queria muito fazer, mas eu não vou conseguir fazer exatamente por conta da hérnia. É marcar uma consulta no médico para ver como que tá, se dá para fazer uma cirurgia, eu quero fazer, mas e aí eu não vou conseguir fazer, enfim, vou ficar só na academia mesmo. Dá pra fazer várias coisas na academia, mas o marido vai pro cross. E eu tô bem animada por ele, porque eu acho que é uma atividade muito legal. Eu acho que é uma atividade que ele vai gostar muito. Ele já fez uma aula experimental. A gente quer também focar mais numa alimentação mais saudável, mais equilibrada. E eu fiquei de fazer um plano alimentar pra gente, né? Já fui nutricionista, então eu pego isso como base, uso o chat mesmo. É uma coisa que dá pra você fazer caso você não tenha condição agora de ir no nutricionista ou não tenha boa experiência com nutricionista, porque a gente foi. Na verdade, eu marquei pro meu marido um. Foi uma. Rapaz, ele não adotou nada, conversou assim muito, não quis saber coisas específicas. Eu tinha uma nutricionista que agora ela mora no Rio de Janeiro. Ela, assim, eu sei como é um bom atendimento. Ela tem um atendimento excelente. Ela marca tudo, ela quer saber exatamente como é a sua rotina, o seu dia a dia, o que que você come, além das outras questões, né, mais técnicas mesmo. Então, assim, eu sei o que é um bom atendimento. E esse rapaz, ele não fez um bom atendimento, ele fez o oposto disso. E quando meu marido começou a cobrar ele, porque já era para ele ter mandado de acordo com o prazo, falou que não, que tinha perdido tudo, que não tinha mais as informações. Aí meu marido mandou para ele as informações e ele simplesmente mandou um plano alimentar aleatório, que tinha coisas que ele falou que ele foi bem específico das quais ele não comia, que assim, sabe? E, cara, nutrição é isso, né? Você fazer a diferença na vida de uma pessoa que precisa da sua ajuda para ela se alimentar melhor, para ela ter uma qualidade de vida melhor. E ela tá buscando a sua ajuda, né? Pagando você para ter a sua ajuda. Então, eu vou montar o nosso plano mesmo. Eu coloco todas as informações e o chat monta para mim. Então, eu já arrumei tudo aqui. Falta o meu quarto, que está uma bagunça. Podia fazer assim, né? Ó. Mas não é a realidade. Bora. Comprei meia pro marido, que tava precisando. Ai, gente, eu amo, sabia? Uma das coisas que eu não queria quando eu comecei a namorar o Guilherme, meu marido, era não trabalhar. Não queria. Eu nunca quis, assim, não trabalhar. Desde muito nova, uns 13 anos, eu acho.
eu já pedi pro meu pai para eu poder trabalhar. Só que ele não deixava. Filha única, né? Sei lá, acho que ele tinha medo, assim, eu era muito nova, eu acho, na cabeça dele, assim, para trabalhar. E de fato, 13 anos, eu não sei se eu deixaria minha filha trabalhar assim. Ir sozinha, pegar um ônibus até um lugar, sabe? Na verdade, eu tenho vontade de que sim, ela trabalhe, mas algo assim, para uma criança de 13 anos. Apenas para ela criar a responsabilidade, sabe? De manusear o dinheiro. Isso, claro, eu quero ensinar desde cedo, né? Desde já. Enfim, quando eu comecei a namorar meu marido, eu era muito nova, né? A gente tinha 17 anos, eu acho. 16 para 17. Eu sempre falava, quando a gente casar, eu não vou ficar em casa, eu quero trabalhar, eu não quero ficar dependente de você, dependente do seu dinheiro, né? Assim, o que é dele é nosso. A gente não tem divisão, nunca tivemos, nem quando eu trabalhava. Mas isso é de cada casal, né? Quando eu precisei parar, foi na pandemia. Isso assim, eu trabalhei como jovem aprendiz de supermercado, como design de sobrancelhas, micropigmentadora, fiz muito freelancer, muito mesmo, assim, de roster, recepcionar em eventos, na rua, de porta em porta, entregando panfleto no shopping, nossa, muita coisa. E depois disso, trabalhei numa secretaria. E depois disso, eu voltei a trabalhar como design de sobrancelhas e micropigmentadora. Fixo, assim, só trabalhei com isso. Nisso, antes eu atendia na casa da minha mãe, em um quarto, que era o escritório da casa da minha mãe. Montava a maca lá e tal, e atendia lá. Aí um dia uma cliente foi lá, ela tava com uma sala lá e me chamou. Só saí mesmo porque eu engravidei na pandemia. Eu não pretendia parar, tanto é que durante a pandemia, durante a gravidez, eu fiz um curso de tatuagem, porque eu queria muito ser tatuadora, nessa pegada fine line, e fiz algumas tatuagens e tal. Só que aí eu precisei parar. E quando eu precisei parar, eu não tinha mais o meu dinheiro, do qual eu fazia e comprava coisas sem precisar falar, pedir, sabe assim? A Serena já tinha nascido, então ela estava com 2 meses quando a gente se mudou para o apartamento. Então, além de encarar a responsabilidade de esposa, de dona de casa, também de mãe, juntou tudo, assim, sabe? Começou a me dar muita ansiedade, comecei a ficar meio deprê. Mas nisso, um dos pontos positivos foi que eu compartilhava muita coisa no Instagram. E eu compartilhava o dia a dia mesmo, sabe? Falando sobre a maternidade, pedindo opinião. Tinha muitas mães que me acompanhavam e compartilhavam junto comigo. Nossa, isso era tão legal, porque eu me sentia, tipo, acolhida, sabe? Eu me sentia, nossa, tem alguém que passa pela mesma coisa que eu, tem alguém que tá passando por isso também. E essa pessoa tá compartilhando, tá se identificando, e eu me identificava também. E, cara, isso aí é muito legal, muito legal. E eu senti muita falta disso quando eu parei. Primeiro vídeo eu já tô contando minha vida inteira. Será que isso é carência? Será que dá pra ver isso aqui? Tá muito feio. Um dia eu preciso pegar uma tarde apenas para organizar essa parte do meu guarda-roupa. E aí, quem sabe eu gravo, né? Porque eu adoro ver esse tipo de conteúdo. Não lembro mais do que eu estava falando. Gente, finalizei aqui o quarto. O vídeo parou de filmar bem no finalzinho, acabou a bateria. Eu coloquei aqui pra carregar. Tirei as coisas da geladeira, lavei o restinho da louça. Só tem um pote ali, que eu deixei um pouquinho com água de molho pra sair a gordura. Limpei e organizei a geladeira. E já desliguei o fogo do feijão também. Agora eu vou sentar um pouquinho, tomar uma água. No calor da batalha não é hora de pedir a Deus para nos tirar da guerra. É hora de orar pela sua graça, para que possamos triunfar nela. Eu sei que muita gente tem vontade, né, de criar vídeo para o YouTube, criar algum tipo de conteúdo para as redes sociais, seja de Instagram, YouTube mesmo, TikTok, alguma coisa assim. E muitas vezes a gente espera o momento perfeito, né? O cenário perfeito, o momento ideal, uma receita ótima. A gente fica esperando, porque a gente verdadeiramente, né? Parece que é o nosso cérebro que vai criando esses empecilhos, essas travas, para que ele não saia da zona de conforto.
para que nós continuemos naquele lugar que é confortável para nós. E nunca vai chegar esse momento ideal, esse momento perfeito, o cenário perfeito, porque a gente tende a buscar coisas melhores constantemente. A gente muda para uma casa, daqui a pouco a gente quer uma casa melhor. A gente troca do celular, daqui a pouco a gente quer um celular melhor. Começa a comer coisas melhores, daqui a pouco a gente almeja coisas ainda melhores, assim, eu falo em termos de qualidade. A gente sempre tende a estar buscando o que é melhor, né? Então, assim, nunca vai chegar esse momento ideal, esse momento perfeito. Por isso que eu resolvi gravar conforme o meu cenário real de hoje. Às vezes eu fico pensando, o que que eu vou gravar, né? Eu fico em casa, não faço, tipo assim, não que eu não faço nada, mas eu não faço nada além das coisas de cuidar de uma casa. O que que tem de mais nisso? O que que tem de novo, de diferente? É cuidar de uma casa, todo mundo sabe cuidar de uma casa. Eu fico pensando, né? Documentar a nossa vida é muito isso, né? A gente documentar as coisas do nosso ponto de vista. Nós trazermos talvez uma dica do dia a dia para alguém que ainda não tem experiência nisso. Por exemplo, pessoas que acabaram de casar, que ainda não moravam sozinhas. São pessoas que ainda não têm uma rotina de cuidar de casa. Então, para essas pessoas, muitas coisas ainda são novas, como dica de lavar roupa, sei lá, cuidar de uma planta, lavar as toalhas, esticar os lençóis, assim como de hotel. Sei lá, tem tanta coisa, assim, detalhes, mas que para algumas pessoas fazem muita diferença. Para algumas pessoas, nossa, eu queria muito arrumar minha cama de um jeito bonito, igual de hotel, mas eu não sei, tipo assim, sabe? Então, são pequenos detalhes que às vezes uma coisa que você sabe vai estar ajudando outra pessoa ali que tá te assistindo. Eu fiquei pensando muito nisso, em questão de, cara, quantas pessoas não gostam de assistir vlogs do dia a dia, da rotina? Só por querer descansar um pouquinho a mente e ver a rotina de outra pessoa real, né? Eu gosto muito de fazer isso. No final do dia, às vezes, quando eu tenho tempo, ou no decorrer do dia, enquanto eu estou arrumando a casa, normalmente eu coloco um vlog de uma influenciadora que eu gosto muito. E é isso, né? Sobre compartilhar dicas, momentos. Eu acho que hoje em dia isso é ainda mais comum, né? Porque a internet traz muito isso para o nosso dia a dia. É uma vontade que eu tinha desde muitos anos, compartilhar as coisas aqui no, aqui para o YouTube. E que eu finalmente tive coragem, iniciativa de fazer esse vídeo. E eu espero muito que fique bom, que dê certo. Eu sei que não vai ser o melhor vídeo, né? Óbvio. Até porque não quero que seja o melhor, porque eu pretendo evoluir nos próximos. Mas eu realmente espero que seja um vídeo onde eu fale assim, cara, ficou melhor do que eu esperava, sabe? Eu não sou da opinião de tipo assim, ah, eu sei que vai ser um vídeo que vai ser ruim. Beleza, vai ser ruim mesmo, né? Porque os outros tendem a ser melhores, mas eu prefiro olhar pelo ponto de vista de eu vou olhar depois de digitar e vou falar assim: ai, cara, ficou melhor do que eu imaginava. Que bom! Essa é a minha esperança. Então eu vou continuar aqui minha leitura. Estou lendo Quebrando as Cadeias da Intimidação. Esse livro é muito, muito, muito bom. Eu aconselho todo mundo a ler. E ele fala sobre isso, sobre você enfrentar e não se deixar ser intimidada pela opinião de outras pessoas, por medo de ser julgada, por medo do que outras pessoas vão pensar sobre você, e você enfrentar e você falar não, se posicionar, sabe? Se posicionar no seu lugar de fala, no seu lugar de conhecimento. E aqui fala muito, né, sobre isso, sobre você quebrar essas cadeias, porque são coisas que nos prendem, né? Quando a gente tem medo, a gente deixa de fazer as coisas que nós gostaríamos. Quando a gente tem vergonha, a gente deixa de fazer aquilo que a gente gostaria também. Então, querendo ou não, são cadeias, são correntes que te prendem ali, né? Travam você, impedem você de dar o passo adiante, que impedem você de iniciar algo novo, de tomar uma decisão importante. Eu aconselho vocês a lerem. Eu acho que foi uma mistura de tudo, sabe? Não só inspiração do vídeo da influenciadora que eu assisto e que eu amo os vídeos dela, mas também
sobre a palavra no culto, que foi ministrada sobre isso, já tem alguns domingos atrás, sobre esse livro que eu estou lendo, que é exatamente sobre esse assunto, sobre a minha decisão de querer fazer isso dar certo, tomar a iniciativa logo e não parar de esperar o momento ideal. E a gente tem que estar buscando, né, também, e não só, eu tenho vontade, mas não é para mim. Ou eu tenho vontade, mas um dia eu começo quando eu estiver preparada, quando eu estiver pronta, quando eu tiver tempo. Aí eu começo. Não, vai, busca conhecimento. Olha pra você, tipo assim, e pensa, por que que eu tô adiando? Por que que eu tô deixando essa vontade de lado? Eu sinto que Deus coloca sonhos, né, no nosso coração e que às vezes ele só tá esperando que a gente dê o primeiro passo, porque ele tá sempre aqui com a gente, né? E ele também compartilha das coisas boas porque ele quer o melhor pra nós, né? Então, e eu também penso que se é da vontade dele, vai dar certo. E se tá no nosso coração durante tanto tempo, poxa, é porque é pra ser, sabe? É porque Deus tá esperando que a gente dê o primeiro passo, Deus tá esperando que a gente tome iniciativa, se posicione sobre aquilo, pra ele conseguir agir também, porque não adianta a gente querer que dê certo, mas também não fazer por onde, não fazer nada, esperar simplesmente a mão de Deus sobre aquilo, sobre esse desejo. Não é assim que funciona. Toma a sua iniciativa. Você que está aí assistindo, deseja compartilhar a sua vida aqui no YouTube, deseja compartilhar sua rotina, fazer vlogs ou qualquer outro tipo de conteúdo. E às vezes se sente travada, sabe? Se sente recuada, assim, impedida de dar o próximo passo, de tomar a decisão, de iniciar. Olha para você agora nesse momento e tenta perceber qual é o motivo. Será que é medo das pessoas que você conhece te julgarem? Será que é medo do que as pessoas no geral vão pensar sobre você ou sobre o vídeo que você quer falar? Ou será que você não se acha capacitado o suficiente para falar sobre o que você deseja? Eu não sei qual é o motivo, mas eu sei que se você não começou até agora, e se é algo que está no seu coração, é porque tem um medo travando, te impedindo. Então, coloque esse medo para correr. Assim, aqui não, eu repreendo em nome de Jesus qualquer medo, qualquer trava, qualquer influência do inimigo que queira me travar, me impedir de seguir adiante, de dar um próximo passo, de tomar uma iniciativa, uma decisão. Que caia por terra agora, em nome de Jesus, que vai embora. É assim que você tem que falar. Porque isso, o medo, é uma cilada do diabo. Você sabia? O medo, as coisas que te travam, são ciladas do diabo, que te impedem de crescer, de evoluir, de seguir em frente, de tomar uma iniciativa importante na sua vida. Então, eu aconselho você a ler esse livro. Ele é muito bom. Inclusive, eu acho que eu vou deixar um link dele. Tem como, né? Deixar link. Eu vou procurar saber como que faz e eu vou deixar um link desse livro. Ele é muito bom. Sério, vai te dar um gás, tipo assim, quê? Não acredito que eu tava parada até agora. A gente veio aqui agora na casa. Eita, pega. Nós viemos aqui na casa pegar uma escada, essa escada aqui. Depois a gente tem que tirar ainda essas coisas todas. Mas viemos aqui e aproveitar para filmar aqui um pouquinho para vocês. Acabei de ver uma aranha aqui. Tem pavor de aranha. Obrigada. Maridamos, eu vou comer uma pizza.
Olha, tá gostoso? Muito? O que a gente ganhou ainda? Nós ganhamos. Nós ganhamos muito. Ai, dá vontade de comer mais. A gente veio porque tava com lombriga de comer esse especificamente. E quando chegamos aqui, vazio o pote de choco biscoito desse sabor. E eu acho que as meninas perceberam minha cara de desapontamento. E eu falei, ai, você não vê só um tresquinho pra colocar aqui junto? E elas botaram no potinho. Foram muito boazinhas. Eu tô aqui também do esse lixo, né? Essa pegou tanto de vez, mas como você se assim, né? Foi muito gostoso. Nossa, não tem esse sorriso, né? Esse sorvete aqui, ele tá muito gostoso. Ele também tem chocolate. Você não deixa comer tudo? Não. Tô gato, sai isso. Mas deixa eu comer tudo isso aí. Não. Faz de conta na gravação que você vai me dar tudo. Só de mentirinha. Por quê? Fala, pessoal, eu vou dar pro meu pai agora. Tudo. Pessoal, olha, eu não vou dar pro meu pai. Só vou dar um pedaço. Ah, não, isso é muito pouco, eu não quero. Não. Muito pouco. A prova dela é super suave. E tem. Ah, não, é muito pouco. Ah, não, aí eu não quero. Não quero. Falou? Não é não?